cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? Como a Léo disse, é um dia de frio, mas o Senhor chama aqueles que são ousados, né? Mesmo que venha a geada, que eu acho que está perto. Importante que estamos aqui, Deus nos deu a graça de chegar até este lugar caminhando, adoramos ao Senhor e creio que o Senhor tem algo especial para nós nesta noite, então que o Espírito Santo possa abrir o entendimento meu e de vocês para entender o que eu tenho para compartilhar. O texto que eu compartilho é de Gênesis 1, o 27 e o 28. Texto bem conhecido, nada de novidade, apenas algo que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero estar passando para vocês. Diz assim: e Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém? Podeis assentar? Acredito que é o início da nossa vida está aqui. Primeiro princípio, né? Que Deus aqui fala, um dos princípios e na verdade, creio que é uma ordem, né? Sejam férteis, multiplicam, enchem a terra, dominem, só verbos de ação. Né? Então, nada de moleza, ação total. E o que eu quero falar um pouquinho aqui, hoje até a Léo falou de Gênesis também, vai que fala o mesmo versículo que nem a pastora Leni e o Fernando domingo, né? Vai que, né? Mas está tudo ligado, a Léo falou de paz também, e na mensagem a gente vai falar um pouquinho. Mas todo ser humano, desde que ele nasce, ele vive uma expectativa. E nós estávamos falando disso também no estudo de quarta-feira. E a expectativa do ser humano é de uma vida feliz. Ou aqui alguém, quando nasce, fala assim, não, eu vou ser infeliz. Não, a gente já tem isso no nosso DNA, porque foi Deus, quando Ele nos fez. E se você olhar esse versículo, Deus só tem o melhor para nós. É isso que Ele desejou desde que Ele criou o homem, lá na essência. Então, isso está tudo certo. E aí, esse versículo eu quero complementar, que está lá em Romanos 5,17, diz assim, ó. Se pela transgressão de só, ou por meio do pecado de Adão, Deus criou o homem, e um pouco Adão, a morte, o pecado de Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Se o pecado veio por Adão, aqui em Jesus Cristo, Romanos, Paulo dizendo que nós reinaremos através do sacrifício de Jesus. Então, nos dois versículos, repete-se a palavra. Então, se ordem. E o entendimento, então, nosso de felicidade é se a vida estiver tudo bem. É se eu não tiver problemas. É se a minha família for uma família certinha, dentro do conceito do mundo. Se os meus filhos forem perfeitos, se os meus filhos crescerem e forem bem-sucedidos, se o meu casamento for muito bom, dentro do conceito do sistema do mundo. Mas nós esquecemos que lá no princípio já existe uma condição. E a Léo aqui falou, eu preciso receber de Deus as riquezas. As riquezas que eu recebo de Deus, elas trazem a paz. A famosa paz. Que para algumas pessoas é só um conto. É só uma lenda. E muitos de nós aqui viveram essa realidade quando aceitaram Jesus. Quando decidiram receber de Jesus as riquezas. Porque
Porque o mundo tem riquezas. E você escolhe se você quer receber de Deus ou do mundo. Só que o mundo vai te cobrar. De Deus não. Você tem o livre arbítrio. E ainda Ele conta conosco quando nos dá as riquezas dele, né? Então, por que nós vivemos tanta inquietação? E nós estamos vivendo nesse momento isso. Nós estamos recebendo algumas pessoas do Rio Grande, aqui em Cascavel já. Já arrumaram emprego, tem que montar a casa, tudo de novo. Estão recebendo doações, inclusive, se alguém aí tiver uma pia para doar, fogão para doar. Tem gente que não tem nenhum garfo, que é a coisa mais simples que um ser humano pode ter é um prato e um garfo. E nós vivemos tanta inquietação, e essas pessoas estão vivendo. E agora? Como vai ser minha vida? Mas nós vivemos na realidade que nós temos, na nossa casa, os nossos filhos, o trabalho que nós temos, nós vivemos as inquietações. Por quê? Porque nós vivemos tanto, em tantas áreas da nossa vida. Às vezes na saúde, às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes no namoro, às vezes... São várias áreas. E, na verdade, nós temos aí, eu vou estar discorrendo depois algumas coisas que são algumas distorções de autoimagem que nós sofremos desde que nascemos, por não sabermos a verdade das Escrituras. Eu quero estar falando um pouquinho, e isso traz então essas inquietações. Essa é a raiz, o eu não saber quem eu sou em Cristo Jesus. Essa distorção de quem eu sou traz toda a inquietação, a falta de paz e a busca por algumas coisas para preencher esse vazio, né? Nós tomamos decisões erradas na vida e nós ficamos também escravos do quê? Da culpa. Então já acumulamos mais um probleminha. E a culpa nos rouba a paz. Ou ninguém aqui nunca se sentiu culpado de nada. Olha, se eu tivesse feito assim, não tinha dado essa briga lá em casa. Olha, se eu tivesse feito assim com a minha filha, não teria dado isso. E isso fica tirando a nossa paz. Talvez aquela decisão lá poderia ser diferente. E eu fico então sofrendo, me culpando, né, por algumas coisas. E a doença da inquietação, ela aumenta a cada dia. Dentro de algumas circunstâncias que podem ocorrer na nossa vida. Quando a gente fica doente, ficamos ou não inquietos? Será que é só uma gripe? Será que é só? Será que é só? E aí segue-se mais uma inquietação. E quando ficamos desempregados? Essa semana alguém me perguntou lá no trabalho assim, Jane, você já passou por depressão? Eu falei, eu não aceitei a depressão, porque eu não tinha condição de aceitar. Quando eu fui mandada embora do meu trabalho, eu nunca tinha sido mandada embora. Então existe o orgulho. Você nunca foi mandado embora, eu sempre pedi a conta e um belo dia, né, fui convidada a me retirar e pagaram meus 30 dias. Alguém já pagaram os 30 porque eles não querem TV lá. É assim, para não incomodar. É mais ou menos foi o que aconteceu comigo. E aí, eu saí daquela empresa, eu falei que, nossa, é o fundo do poço para mim. Aquilo foi o fundo do poço da minha vida. E aí, eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, eu deitei na cama, eu não tinha renda, era só do meu trabalho. Ou eu trabalhava, ou eu trabalhava. E aí, olhei para o teto e me deu uma vontade de ter depressão. Mas aí eu falei, e aí, o que vai acontecer se eu ficar aqui com depressão, né? Tipo, era meio com desânimo, né? Mas a depressão começa com uma decepção, e eu me desanimo, e eu me fecho, e eu acho que não tem mais jeito para a minha vida, e ali a coisa vai crescendo. Mas é assim que começa, uma pequena decepção. Então eu falei para ele, eu não tinha escolha, eu não podia ter depressão. Tem gente que pode até ter. Vai alguém levar uma comidinha no quarto, vai alguém levar um dinheirinho se precisa um remedinho. Eu não tinha. Então, ou eu ia comprar o remédio, ou eu ia comprar comida, então, sem chance de ter depressão. Mas aí tem uma outra preocupação, as pessoas quando estão envelhecendo. Quem aqui começa, eu tenho algumas pessoas que elas têm, acredito que aqui no nosso meio não tenha. Quem que vai me cuidar?
como que eu vou ficar? Como é que vai ser minha vida? E aí vem todo aquele histórico. Outra coisa, quando os filhos vão embora de casa, fiquei sozinho. E agora? Né? Eu tenho algumas pessoas que vivem isso. E aquelas pessoas que têm medo de morrer? E tem até cristãos que eles falam assim, o meu sonho é ver Jesus. Aí você pergunta para ele, e ele dá uma quedinha, fica com um probleminha de saúde. Ele fala, nossa, e se eu morrer? Mas meu amigo, você não quer ver Jesus? Não bate as coisas. Então, medo da morte, tem muita gente que tem. Temor dos últimos tempos. Nós estamos vivendo as dores do parto. Quem não viu, não vai ver mais, porque é o que nós estamos vivendo. Mas aí as pessoas ficam com medo também disso. E das dificuldades, que nem existem. Tem pessoas que já ficam imaginando a dificuldade que vai ter. Conhece alguém? Então tá aí. E nós precisamos nos livrar disso. Por quê? Porque essa inquietação, a escravidão da culpa, a autoimagem distorcida, tudo isso rouba a paz da nossa mente, do nosso coração e que gera as nossas atitudes. O como nós nos comportamos está ligado a como que está tudo esse conjunto, né? Isso, e na verdade, ter paz ou não ter inquietação ou fugir da culpa, por nós mesmos, jamais conseguiremos. Essa capacidade não é humana. Ou nós dependemos de Jesus Cristo, do sacrifício dele, como a Léo falou no início, do receber ele na minha vida, do depender dele, ou eu sempre vou ser assim. É impossível um ser humano viver sem isso que eu falei para vocês, se não depender de Jesus Cristo. E lá em Romanos 5, do 1 ao 5, mostra essa nossa realidade, nua e crua, doa a quem doer. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Tem que estar firmes. Assim, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado? A esperança. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A partir disso aqui, eu vivo livre da inquietação, eu vivo livre da culpa e eu vivo livre da toda e qualquer escravidão que eu possa ter. Mas essa parte aqui. Então, vai ter tribulação? Sim, porque é para forjar o meu caráter, um caráter igual de Jesus Cristo. Ou alguém acha que vai melhorar uma vidinha boa? Impossível. Não funciona assim. Aí eu tenho perseverança, persistir. E a perseverança traz o quê? Esperança em dias melhores, esperança na vida melhor, esperança que tudo vai dar certo na minha casa, esperança que eu vou ver Jesus um dia, esperança que eu vou passar nos últimos tempos, dificuldades sim, mais forte. Então, meus amigos, não tem outro jeito, é só dessa forma. E o amor de Deus, ele foi derramado então pelo Espírito Santo. A partir desse momento, eu tenho condição de viver além das minhas inquietações, além das culpas, viver o amor e a compaixão. Porque hoje não se tem amor e compaixão pelas pessoas, sabe por quê? Porque nós estamos tão olhando para o nosso umbigo que a gente não consegue ter um amor verdadeiro e compaixão. Tem muita gente ajudando no Rio Grande, sabe por quê? Porque eles se sentem culpados e acham que fazendo isso vão resolver o problema deles com Deus. Assim, não é essa compaixão que Deus quer, não é esse amor que Deus quer, é o outro amor. E é isso que eu quero falar para vocês.
hoje nós somos aceitos pelas pessoas, às vezes até dentro da nossa casa, pelo que nós temos, pelas habilidades que eu tenho, pelo que eu posso fazer e não pelo que eu sou. Eu falo para algumas amigas que querem casar, né? Já de uma idade avançada que nem a minha. Eu já estou casada, graças a Deus. Mas elas querem casar. Eu falo assim, ó. Primeira coisa que vocês perguntam pro pretendente, se você ficar doente, se você não puder mais trabalhar, se você não tiver renda, vai te cuidar? Se não, cai fora. Não é o verdadeiro. Não é esse amor que você precisa. Não é companhia. É alguém que esteja do lado do que der e vier. Eu quero contar uma história, porque eu comecei falando para vocês que desde que nós nascemos, nosso sonho é ser feliz. A Gabriela quer ser feliz. A Rafaela quer ser feliz. Elas acham que vão casar. Aí diz o nosso amigo, um pastor famoso, meio engraçado, você quer casar para ser feliz? Então não case. É mais ou menos assim. E aí, o sábio, um dia esse sábio dava palestras lá num vilarejo. E daí ele falava assim para as pessoas que um dia ele ia falar quem era realmente feliz naquele vilarejo. Então, tinha várias pessoas, uma comunidade pequena. Ele falou, eu prometo que um dia eu vou dizer quem aqui é feliz. E aí, um dia, falaram assim, vamos conversar sobre isso, o senhor poderia dizer quem é feliz aqui no vilarejo? E ele pegaram, falaram assim, não, essa mulher aqui, ela é bonita, ela não tem defeito no corpo dela, ela é linda. Ser feliz. Levaram para o sábio lá, esperando as pessoas que eles achavam que poderia ser feliz. Chegou na frente do sábio, o sábio só virou de costas. E foi. Não falou nada. Eles entenderam. Não era essa mulher a pessoa mais feliz. Aí eles ficaram lá conversando entre eles e falaram assim, pá, mas então deve ser a pessoa mais rica. Vamos trazer o homem mais rico dessa aldeia. Trouxeram o homem mais rico da aldeia. O sábio agiu da mesma forma. E saiu andando ali no campo. E algumas pessoas seguiram ele. E lá pelas tantas eles encontraram um menininho. Com um pardal na mão. Chorava copiosamente. Aí o sábio, sorrindo para o menino, perguntou, por que você está chorando? Ele falou, porque eu estava por aqui, achei esse pardal, fiz de tudo para salvar ele, mas ele tem o que fazer, acho que ele vai morrer. E aí o sábio, com aquele sorriso, as pessoas estavam ali, ele falou, aqui está a verdadeira felicidade. O se importar com as outras pessoas. Isso é a verdadeira felicidade. E se nós olhar na ciência hoje, fizeram vários testes aí. Que a pessoa, quando ela dá alguma coisa, sabe? Tipo uma oferta, que a Léo até falou aqui da oferta. Mas quando ela dá alguma coisa, é uma alegria tão grande no coração dela que não se compara a hormônio nenhum. Isso já é estudo. Quando eu dou de mim para alguém, quando eu faço algo a mais, aquele hormônio, aquela alegria é fora. Fizeram o teste com um monte de coisa. O dar, o cuidar do outro, o se doar, ele supera qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Que a Léo repetiu no início. E nós temos aqui a história do José. O José teve a imagem dele distorcida, do que Deus falou lá no sonho que ele seria. E quantos de nós nascemos em famílias diferentes e Deus também tem o nosso propósito, o nosso plano, e a gente simplesmente largou de lado aquele que Deus, como José, Deus tinha aquele plano para ele, e pegamos o que os outros falaram que nós era. Quantos de nós segue isso? Então, nós precisamos entender. E numa faculdade, na universidade, também, uma universidade, eles fizeram outra pesquisa. E chegou-se à conclusão que aquelas pessoas que tinham uma vida emocional que não era saudável, ou não se relacionavam com as pessoas, ou não faziam nada pelo outro, ou não viviam em grupos, eram pessoas doentes.
e pessoas que tinham muitas dores pelo corpo, por conta de ter uma vida mais solitária, uma vida mais sozinha. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nos relacionar. Só que às vezes os relacionamentos que nós tivemos também traz os traumas. E muitas vezes nós deixamos o plano de Deus, a imagem que nós somos de Deus, e pegamos essas imagens distorcidas. Então, quero falar também para vocês do primeiro milagre que Jesus fez. Foi aonde? Num casamento. O que tem a ver, Jane, agora isso aí? Tem tudo a ver. Porque um relacionamento de casamento, eu acho que é o mais difícil que tem. Porque são pessoas diferentes, cultura diferente, e tem que dar certo. Porque tem filhos. Como a Léo diz aqui, ela fala, Jane, não é os filhos que nós temos que ensinar, é os pais. E realmente, se eu tenho uma família estruturada, uma família certa, dentro dos princípios do Senhor, automaticamente esses filhos vão ser diferentes. Então, lá, o milagre de Jesus, ele simplesmente pegou uma água e transformou em vinho. O vinho significa o quê? Alegria. Então, não importa, às vezes, como que nós estamos vendo a nossa imagem distorcida, ou diante do que as pessoas estão falando, eu preciso entender que quando eu recebo Jesus, quando eu tomo a decisão de andar com esse Jesus, de seguir o que a palavra de Deus fala, porque nós lemos a palavra, mas muitas vezes nós não vivemos as suas verdades, e ela pode transformar essa vida nossa, que às vezes é uma água sem graça, num vinho saboroso, de maior qualidade, como foi naquela situação ali, exemplificando isso, desde que nós estejamos conectados com o Senhor. Viver a vida com Cristo é uma mudança de história. E aqui eu poderia escutar várias histórias de vidas que o Senhor transformou desde o dia que tomou a decisão. Mas eu quero refletir 4 distorções de autoimagem que nós sofremos. E é, na verdade, uma enfermidade que nos afeta. Nos rouba paz, nos rouba felicidade e não permite que vivemos a vida de amor e de compaixão, que é o que o Senhor quer de nós. Se nós olharmos a vida de Jesus, era ou não era um coração humilde e compassivo? É o que nós precisamos, ter um coração humilde e compassivo. Primeira coisa que eu vejo que nós sofremos, cristãos, não vou falar nem de pessoas do mundo, porque às vezes não tem esse entendimento, mas nós cristãos, é a dependência. A dependência, muitas vezes, dos maus costumes. Nós estamos amarrados, a nossa autoimagem está amarrada a vícios, a como eu fui, como eu era, e aquilo ali me escraviza. Eu não sou aquilo. Eu não sou o vício, eu não sou o jogo, não sou os pecados carnais, os desejos carnais que eu tenho. Não sou aquilo, mas eu me amarro aquilo e aquilo. Não, então, eu não consigo orar porque eu sou pecadora, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e eu fico então atrelada aos meus pecados carnais. E isso afeta muito, porque essa dependência dessas coisas, eu me acho dependente, eu não me sinto perdoado, e eu acho que aquilo é para a minha vida toda, eu não vou conseguir me libertar daquilo. E aquilo vai atrapalhar, não me deixa guerrear, lutar contra as tentações e as fraquezas que nós vamos ter durante a nossa vida. Então eu preciso, na cruz o Senhor levou, e tem várias passagens que diz que o Senhor morreu pelas nossas enfermidades. Eu preciso então deixar aquilo, foi o que eu fui, eu não sou mais aquilo lá, não me escraviza mais, a culpa por aquilo não me escraviza. E eu conheço pessoas cristãs que estão numa caminhada de uns 30 anos só, eu tenho 18 anos, e são viciados em pornografia e não conseguem se libertar, porque são dependentes. Então eles falam assim, eu não mereço que Jesus morreu por mim, porque eu não consigo me libertar disso. Então o que está grudado nela? Desde que eu pequei, eu não consigo, aí eu volto naquilo, porque ela não consegue guerrear, e a mente dela não foi liberta, ela sempre está guerreando. Eu sempre falo, você consegue controlar um leão? Não,
uma hora o leão vai atacar alguém, não existe controlar. Você tem que se libertar. A libertação é necessária. Senão eu sempre vou estar andando em círculos. E eu não sou liberta. Então essa é algo muito sério. E a pessoa se acha medíocre. E está presa a esses costumes do mundo. E ela não se sente digna. Então Jesus morreu, mas eu não sou digna disso. Ela não se sente por conta disso. O inimigo na cabeça dela, trabalha na cabeça, que ela continua e não sai dessa. E tem, muita gente com pequenas coisas, vício do álcool, vício do cigarro, vício de... Até na comida nós temos, a gula é um vício. Como que eu posso uma comida me dominar? Eu não posso ser dominado pela comida. Que Jesus que morreu na cruz para que eu fosse livre, eu sou dominada pela comida. Tem coisa errada, irmãos, tem coisa errada. Ah não, mas o álcool é pior. Não é tudo igual. Não tem, está na mesma linha. Na palavra de Deus. Então eu preciso, nada pode me escravizar. Verdadeiramente sois livre, porque Jesus me libertou. Se eu ainda estou escrava de alguma coisa, a morte de Jesus foi em vão para mim. Ele morreu à toa. E como o Marcelo falou, toda vez no quarta-feira que eu cometo aquele pecado de novo, eu mato Jesus de novo. Toda vez. Não pode. Eu não posso. Se eu me considero um cristão que conhece as escrituras, isso não pode acontecer. Eu preciso guerrear, irmãos. Mas é na nossa mente, vai para o coração e as atitudes acontecem. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me libertar na mente. É renovação de mente. A outra coisa é a infelicidade. Pessoas que não receberam o amor dos pais, foram órfãos, viveram nas ruas, elas são infelizes. Elas nasceram num lugar errado, na família errada, enfim, e elas sofrem assim. E elas então acham que não merecem ser amadas, têm dificuldades de relacionamento, se sente inútil e destrói as próprias por conta desse sentimento de ser infeliz. Já viu como a pessoa é ser um feliz? É um infeliz, já viu? Meu pai, né? Antigamente a gente via muitas pessoas falar isso, infeliz. Infelicidade, a pessoa se sente infeliz, né? Um sentimento. E essa semente, ela é cultivada e gera o vitimismo. Tudo dá errado para mim, ninguém cuida de mim, eu tenho na minha família isso. Entendeu? E a gente sempre tem. Alguém tem na família aquele que acha que alguém tem que cuidar, alguém tem que cuidar. Né? Tá cheio de vítimas. E infelizmente é um pecado. Porque quando Jesus nos criou, a imagem e semelhança dele, como que eu não vivo essas verdades? Estou negligenciando, estou abrindo mão de algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. E lá em Efésios 1:5 diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do seu amado. Está lá na palavra. Então aquele que é órfão, aquele que o pai não amou, viu? O Senhor nos ama. Acabou. Para com isso. Nossos pais não dão o que eles não têm. Não tem o que eles fazer. Deu a vida, está ótimo. E eu preciso então que esse amor de Deus venha para o meu coração, me sare para que eu possa ter amor e compaixão pelas pessoas, que é o que o Senhor requer de nós. É só isso. E tem outra coisa, debilidades. Vocês conhecem pessoas que nasceram com alguma doença? Ou tem pessoas que adquiriram? Diabetes, por exemplo. É uma doença que se adquire, mas tem gente que nasce. Mas nasceu com a perna mais curta, com a perna mais... braço mais curto, enfim. Essas pessoas, geralmente, elas têm no coração delas a enfermidade. Então, o que acontece? Na cabeça delas, primeiro que elas vivem ansiosas. Ansiedade um pouco, bom, senão nós seríamos muito devagar. Mas, demais também está ruim. Mas elas são ansiosas porque elas falam assim, olha, que um pouco eu vou ter outra doença. Elas já ficam fabricando doenças por conta da debilidade que elas têm. Então, elas se sentem doentes. E uma doença puxa outra doença. Vocês já viram falar disso. Então, na verdade, isso está na mente da pessoa. É uma autoimagem que ela criou de uma pessoa débil. E lá na palavra de Deus nós temos Isaías 53:4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Então, eu preciso tomar posse dessa verdade. Mas nós cristãos conhecemos essa verdade. Talvez as pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão continuar sofrendo. Ou elas comecem a olhar para a palavra de Deus. Como nós temos várias histórias de pessoas numa cama que nunca leram a palavra. Que um pouco começaram a ler a palavra e foram curados lá numa cama. E estavam lá, 1 ano, 2 anos lá. Mas entraram em contato com a palavra e a palavra abriu-se para eles. A própria palavra, Sara, não precisa nem falar. Se a pessoa lê a palavra, Deus dá entendimento. Então, a autoimagem doentia dessa pessoa não deixa elas ter defesa mental para guerrear contra essa doença. Então, elas sempre estão doentes. Eu conheço série de gente desse jeito. E nós cristãos não podemos aceitar essa situação, porque a palavra diz que ele levou. Então, o que você está fazendo com ela? Tem que tomar posse dessa palavra. 1 Pedro ainda fala da mentalidade de uma pessoa sã. 2:24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pronto. Aí tem o quarto. Eu fui muito atingida por esse fracasso. Esse tipo de autoimagem, a gente faz alguns negócios e dá errado, casa e dá errado. E daí você vai criando uma autoimagem de você, de que você é um fracassado. E na verdade, nós precisamos, hoje é um dos mais destrutivos que eu observo nos dias de hoje, que a pessoa desanima da vida. Quando ela começa a ter algumas frustrações, seja na vida pessoal, seja no trabalho. E esse tipo de pessoa, ela começa a se achar lixo. Tudo que eu faço dá errado, nada dá certo, eu sou um fracasso. E na verdade isso aqui vem de uma mentalidade de pobreza. Nós, por estudar no hospital, a gente tem esse método, toda essa explicação, e nós aqui da América do Sul sofremos muito isso, e vem de gerações. Já ouviram falar aquela pessoa fala assim, a minha família sempre foi pobre, então eu vou ser pobre. Que é uma mentalidade de pobreza. Então isso é muito sério. E lá a palavra de Deus diz em Coríntios 8, 2 Coríntios 8:9, diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, nos tornássemos ricos. Então em Jesus nós temos tudo. Não importa a família que eu vim, não importa os erros que eu tive, não importa os erros que eu cometi, está tudo bem. Lembra que as tribulações produzem perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança de dias melhores. Então, muito importante nós pensar, porque os israelitas, se nós pensar, eles tinham a mentalidade de fracasso. Quando eles chegaram a Cades Barneia, a mentalidade deles está lá em Números, quando eles dizem que eram como gafanhotos. Mas se Deus falava que eles eram o povo escolhido, que iam para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel, como eles tinham essa imagem, essa autoimagem que eles eram gafanhotos? Gafanhoto nem pensa. Você já viu um gafanhoto pensar? Eles se achavam pior que gafanhotos. Olha que mentalidade estragada. Uma mentalidade de quem não consegue fazer nada. Está lá em Números, quem quiser ler um pouquinho sobre isso. Então a mentalidade de servidão os fez considerar pequenos e insignificantes. Quantas vezes nos sentimos assim? Porque uma pessoa diz que eu não sou uma boa mãe, porque uma pessoa diz que eu não sou um bom filho, uma boa filha. Às vezes nossos próprios pais falam isso quando a gente era criança. E aí eu pego isso e começo a viver essa realidade. E aí eu deixo a palavra de Deus de lado. Então eu tenho que optar. Eu vou seguir o que os outros estão falando, o que os outros falaram, os traumas da vida, ou o que a palavra diz para mim. São decisões que eu preciso tomar. Mas as duas decisões vão levar para dois caminhos diferentes. Você vai continuar a geração da sua família. E a segunda, você vai ter uma vida próspera, como a Léo falou, que não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com
paz. Vou falar para vocês uma coisa, a paz vale mais que ouro. Deitar e dormir vale mais que ouro. E às vezes nós não damos valor para a nossa paz. A única forma de mudar essa autoimagem é olhando para Jesus e crer, apesar de ser pecador, fomos remidos na cruz. Só tem um jeito. Não existe, pode ter terapia de tudo que é jeito. Não consegue penetrar. É só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dele desenhou a nossa autoimagem de vencedor, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. E maior é o que está em mim do que quem está no mundo. É isso que é a verdade da palavra. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas foram, eis que tudo se fez novo. E quando você percebeu o valor que você tem em Jesus, quando você entendeu o valor que você tem, e é individual, nós somos individual. O Paul Yang-Shu é um grande pregador, ele morreu em 2021. Um dia, quando ele começou a vida dele de pregação, nas orações dele com Deus, ele falou: eu quero ser igual o Billy Graham. Billy Graham estava no auge, e aí é um grande pregador de Deus. Eu quero ser igual o Billy Graham. E Deus falou ao coração dele: eu só preciso de um Billy Graham. E você precisa se tornar o Paul Yang-Shu que eu quero que você seja. Deus não precisa de dois igual de nós. Ele só precisa de você cumprindo o plano que Ele tem para você. Maior ou menor, mas a autoimagem que você tem de você pode estar atrapalhando para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. E eu quero dar um exemplo de valor. Às vezes nós medimos o nosso valor. Quanto que eu valo, né? Viu? Ninguém vai te dar valor. Esquece. É Deus que sabe o teu valor e você em Deus. Mas a mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Kennedy, muitos já viram falar, vendeu um anel de noivado quando eles eram noivos por 2.590.000. Um anel de noivado, mesmo que seja de ouro, de brilhante, não vale isso. Por quê? Mas por que valia tanto? Porque era dela. E vocês não veem umas obras, uns quadros? Os quadros da pastora não é mais bonito que muitos aí? Pois é, os outros valem 2 milhões. Porque é ligado ao Picasso, a não sei quem. Vocês imaginam o valor que você tem? Porque você é ligado ao Jesus Cristo, ao autor e consumador da fé. Mas quem tira esse valor? É nós mesmos. Quem sabe o valor? É nós. Quem não reconhece o valor? Nós. Vocês entendem? O valor está ligado à pessoa. E nós estamos ligados a quem? Não valemos mais que qualquer coisa? Meu Deus. A palavra de Deus diz que um pecador vale mais que o mundo inteiro. Quando se arrepende e vem para Jesus. Somos nós que um dia tomamos essa decisão. Então a nossa imagem distorcida pela vida, ela só pode ser transformada pela palavra de Deus, pela revelação da palavra para mim e para você. Senão a gente não vai entender. E lá em Salmo 16:11, eu quero finalizar, diz assim: tu me farás conhecer o caminho da vida. Quem? Jesus. A alegria plena na tua presença. Quem que quer alegria plena? Alegria plena é plenitude em tudo. E eternos prazeres à sua direita. Isso está lá, Davi falando em Salmo 16:11. Transformamos nossa imagem de pecador quando abandonamos o passado. Precisamos abandonar o passado, tomando posse de uma nova identidade. Da autoimagem, daquele Deus lá de Gênesis que eu li no início, né? Nos libertar de tudo que nos escraviza, que é carnal. Seja um pensamento de derrota ou seja um vício. Não importa o tamanho. A autoimagem frágil e enferma não nos dá uma condição de vida em abundância que o Senhor quer para nós. E nós não conseguiremos cumprir os propósitos que Deus tem para nós.
com a nossa autoimagem frágil. Porque nós precisamos ajudar os outros. Como que eu vou ajudar? Se eu preciso de ajuda. Nós não somos o que éramos, mas devemos viver. Não devemos viver como antes. Se nós olhamos para a cruz, nós descobrimos a nossa imagem que Deus concedeu para nós. E quero concluir essa reflexão de hoje, dizendo para você que quer viver na perspectiva de Deus. Que você e eu temos uma missão. E a primeira missão é viver felizes diante de Deus, independente das circunstâncias. Tendo contentamento em tudo. No dia bom, no dia não tão bom, com esperança de dias melhores, mas contente, sempre. Isso é uma condição do teu coração que nós decidimos. Amar a nós mesmos, porque é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu tenho amor e compaixão pelo outro, se eu não tenho por mim mesmo? Não existe. Não vou amar meu filho, meu marido, enfim. Cada um de nós tem uma autoimagem impressa no coração. O que você acha de você está no seu coração. Por isso as atitudes que brotam. Então, nós agimos de acordo com a nossa autoimagem, do que pensamos, do que falamos, do que sentimos. Êxito e fracasso estão onde? Na autoimagem interior. Quantos aí tentam mudar a aparência? Nariz está grande, cabelo está pouco. Não é aí que está. Está dentro de nós, essa autoimagem. Então, nós precisamos mudar dentro, aproximar de Cristo para conseguir essa autoimagem. Não tem outro caminho, porque essa autoimagem foi comprada e desenhada com o sangue de Jesus. Então, ela é única e não tem outra. Alinhar a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus, a nossa expectativa com a expectativa de Deus. E aí nós não vamos ter frustração. Nós só nos frustramos porque elas estão desalinhadas. Nós precisamos estar alinhados. E aí sim, nós vamos ter a felicidade que tanto sonhamos, desde que nascemos. Aquelas crianças puras que querem ser felizes. E depois descobre que não é bem assim as coisas. Mas é bem assim. Sim, é que o mundo daí distorce tudo, né? E precisamos então também nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Ele não vê os nossos delitos, nossos pecados, desde o momento que nós decidimos ter uma nova vida com Ele. Nunca esquecer, porque as pessoas veem nós como elas querem, e é problema delas. Agora, se vê como Deus te vê, é problema seu e meu. E isso resolve muita coisa. Isaías 40, 31 diz assim: Ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós podemos lembrar da história da águia e da galinha. E às vezes nos acharmos uma galinha feinha lá. Só que o nosso Deus é águia. E Ele está nos altos. Eu posso me contentar em viver aqui, ou olhar para Ele e falar: eu sou igual, e eu vou viver igual. De glória em glória, alegria no Senhor, no contentamento no Senhor. E eu posso colher muitos frutos. Amém? Convido vocês a se colocar de pé. Se veio ao teu coração algo que o Senhor falou, de autoimagem, que você possa estar falando com Deus aí, no seu lugar. Tenho certeza que o Senhor tem alegria na nossa mudança, na nossa transformação, na nossa libertação. Porque Ele sabe que nós estarmos livres é certeza de outros estarem livres. Então Ele tem alegria nisso, amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela vida de cada um que aqui está. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai. E que cada dia mais possamos reconhecer, Pai, o teu amor,
que nos constrange a cada dia, mesmo nós semos pecadores, o Senhor sempre nos olha com os olhos de um Pai amoroso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue ministrando aos nossos corações, ó Deus, para que possamos, Senhor, ajustar essa autoimagem que às vezes embaçada está, e que possamos nos ver como o Senhor nos vê, Pai. Quero Te louvar, Te agradecer, bendizer Teu santo nome e agradecer, Pai, o milagre que o Senhor faz todos os dias na nossa vida, Pai. Muito obrigada. Eu Te glorifico e declaro que a glória e a honra é para o Senhor. Amém.